Fala pessoal de boa, tô aqui com o Bió para dar uma mensagem, né? Eu decidi disponibilizar um vídeo bônus, né? Esse vídeo eu gravei um tempo atrás e eu disponibilizei para vender pelo Drive, né? Eu vou pegar uma parte importante dele ali, mas não todo o conteúdo, claro, né? Para disponibilizar aqui no meu canal, para desmistificar um pouco do novo solo, né? Essa daí é a análise não, uma experiência que a gente fez, eu e meu amigo Oveio. É uma análise pra gente ver o poder de absorção, tá bom? O poder de absorção, né? O meu cameraman. Não mexe aí, velho. Então, assim, é isso, tá? Eu vou disponibilizar ele ali, uma parte importante, que é a análise ali falando um pouco da coluna na água, que fica do lado do grano, né? E falando sobre qual foi o resultado que teve dessa absorção, tá bom? Então é isso, quem quiser adquirir tanto o vídeo quanto o solo, é só entrar em contato ou pelo e-mail, né? Que é gadoen, né? @gmail.com, ou pela Gadoen, né? Story, gadoen.story, tá bom? Valeu, Bió. Valeu. E aí, pessoal de boa? Então, assim, vim aqui agradecer, na verdade, todas as pessoas que adquiriram o vídeo e espero que vocês gostem. A gente tentou explanar o máximo do conhecimento que nós sabíamos, coisas que alguns de vocês já sabiam, outras que vai ajudar muito vocês na hora de alguma pesquisa, ampliamente. Não tenham isso como verdade absoluta, pesquisem muito mais a fundo sobre tudo que for dito aqui, né? Que vai ser dito no caso aqui nesse vídeo, e tenham isso também como uma ideia de que a gente está colocando o primeiro passo para que a gente consiga melhorar de fato, pois sabemos que as gerações que vieram anterior revolucionaram das gerações que vieram anterior a elas, né? Então a gente tem que dar o próximo passo. Se a gente apenas ficar entranhado, né, do que fora feito, então a gente nunca vai dar a característica ali ao contemporâneo, ao nosso contemporâneo para o futuro, né? Só assim uma técnica vai, conforme o tempo, ficando cada vez melhor e melhor e melhor. Então a gente vai dar esse próximo passo, né? Eu quero dedicar, né, todo esse vídeo aqui principalmente a japonesados bonsaístas antigos, né, de Santo André, todo esse pessoal, Kokisu, Jiro Mizuno, Kodama, Hidaka, Takeshima, deixa eu ver quem mais, tem tantos, Hoshiba, toda a japonesada antiga que fez o Seto Takeguma, né, o avô dele, toda essa japonesada aí que deu muito suor para que a gente conseguisse de fato desenvolver um bonsai brasileiro. A gente tem que ter mais respeito por essas pessoas, né? Então é isso, valeu, espero que gostem do vídeo. Obrigado. Tudo sobre substrato de bonsai. Esse vídeo tem o objetivo de esclarecer quais diretrizes devemos tomar por partido quando pensarmos em compor o substrato para nossas plantas e quais destes estão disponíveis no mercado nacional e internacional, e como saber particularidades importantes para sabermos usar em determinado estágio da planta ou adaptação do mesmo. Mas o que é substrato para bonsai? Bem, essa pergunta não é tão fácil de responder, porém, alguns pontos devem ser abordados para que cheguemos a um entendimento completo do tema. Para isso, temos que perceber a história do bonsai, sua evolução técnica e o que nos levou a chegar onde chegamos. O bonsai de alto grau técnico tem suas raízes na era Meiji,
mas se desenvolveu enquanto corpo de sistemas nas eras Taisho e Showa. Todavia, esse processo evolutivo se estende até os dias atuais. Com o advento de aramação, novas técnicas de cura de cicatrizes foram criadas pelos problemas ocasionados. Com a diminuição cada vez mais acentuada dos vasos, as raízes também tinham que ter um ambiente melhor. Os trabalhos dos senhores Kyuzo Murata e Masakuni II foram primordiais para o uso de ferramentas específicas para o bonsai, e com isso, a melhoria em outros campos também foram necessárias para o melhoramento da técnica. A história conta que solos vulcânicos são usados desde os tempos antigos no Japão, mas, a partir de 1919, solos como Akadama e Kanuma conseguiram seu valor industrial partindo para uma área de comércio de horticultura ampla. Vários tipos de cozimentos ou queimas foram desenvolvidos por empresas distintas, pois cada região agregava determinado impacto sobre o grau de dureza. No final dos anos 50, novos solos vulcânicos chegaram no mercado japonês, com um novo contexto de auxílio para os solos já utilizados. Empresas começaram a melhorar ainda mais a qualidade do solo, fazendo produtos cada vez mais específicos para o bonsai. E no Brasil? Sabe o que estava acontecendo? No Brasil, sabemos que a imigração japonesa foi intensa nos anos 30. Apesar de quase 3 décadas atrás, japoneses terem chego com a esperança de explorar as maravilhas das novas terras, os imigrantes ficaram um bom tempo sem ter contato, digamos técnico, do que estava acontecendo no Japão. E no bonsai não foi diferente. Nossos primeiros bonsaístas, da década de 20 e 30, cultivavam um bonsai que não acompanhara a evolução japonesa e suas cada vez mais acertadas evoluções técnicas para fins específicos. A história conta que muitos destes, por cultivar cactos, chegaram à descoberta do uso de caco cerâmico, que também era usado no Japão. Para esse tipo de cultivo, antes da industrialização de solos específicos para essa cultura entrar no mercado, como é o caso da Pumice Hyuga, entre outros. E foi através desta compreensão que começaram no Brasil a usar caco cerâmico, como uma forma de alternativa rumo ao substrato específico para bonsai. Esses testes foram feitos pela comunidade de bonsaístas da época, mas tomou corpo técnico com Osamu Hidaka, que desempenhou a nível de técnica os melhores testes. Esse fator foi primordial para se conseguir o melhoramento do cultivo do bonsai brasileiro, e seus impactos foram bastante notórios. Mas afinal, por que no Brasil os solos não tiveram mais estudos? Para responder essa pergunta, existe um trajeto de entendimento. Então, vamos começar despertando o primeiro deles. Qual solo é o ideal para bonsai? Na evolução dessa maravilhosa arte, desde o hashinoki, que quer dizer árvores em vaso fundo, até bonsai, que quer dizer árvores em vaso raso, estes notaram que o solo para essa modificação e controle em recipientes pequenos deveria ser revisionado. Então, os japoneses descobriram para que este controle fosse alcançado, deveríamos ter um ambiente no solo de acondicionamento, e esse acondicionamento só poderia ser alcançado com grãos, mas um dos problemas dos grãos é sua falta de carga negativa que propicia o CTC, que influencia na alimentação da planta. Daí, eles descobriram que, assim como a matéria orgânica, a argila também tinha essa carga negativa, e como notaram reservas de cinzas vulcânicas argilosas ao redor de canto, e que poderiam ser peneiradas e depois de secas se tornavam pequenas bolas granulares, então esse foi o combustível necessário para ser o primeiro passo rumo a resolver o problema antagônico do solo dessa cultura específica, que é como manter umidade e ar no mesmo espaço de ação no solo, tendo um elemento com carga negativa que poderia fomentar essa função. Estas cinzas já eram usadas na horticultura em tempos antigos no Japão, mas no bonsai ela tornou-se o centro das atenções no modelo de resposta para a pergunta feita no começo desse raciocínio. Temos a chave base para se compreender o que o bonsai precisa a priori. Agora, vamos para a segunda parte do raciocínio com outra pergunta. Só a Akadama seria capaz de resolver todos os problemas de substrato no bonsai?
Nos estudos de queima de Akadama, chegaram a qualidades de dureza distintas, e com as explorações tanto da Kanuma quanto Akadama, chegaram à descoberta de solos com minerais e funções particulares que também têm origens vulcânicas. E logo, os mesmos também foram incorporados ao solo do bonsai. Sabemos que lavas vulcânicas, em geral, são ricas em minerais e porosidade macro e micro, e estes foram fatores que abriram os olhos dos japoneses a incorporar uma receita de misturar grânulos com predicados específicos para fomentar ainda mais um melhor ambiente para as raízes do bonsai. Os solos que foram desenvolvidos fazem parte, geologicamente falando, da mesma formação, mas a camada de profundidade muda sua composição. Estes solos, que vão desde Apumis Hyuga, Fujisuna, Kiryu-suna, entre outros, foram incorporados com o objetivo de propiciar ainda mais a contribuição para o solo do bonsai e tendo a Akadama como base. Mas qual é a receita milagrosa dessa combinação? Todo o sistema de composição desses elementos foram pensados para propiciar para que fatores antagônicos possam agir compactuando um com o outro. E dessa forma, os grânulos vão formar particularidades específicas para ambientação e desenvolvimento com um ambiente propício no desenvolvimento de raízes interessantes para bonsai, que são as raízes capilares. Estudos comprovaram que a interação do ar em um solo e umidade controlada podem propiciar o desenvolvimento de raízes finas, e estas ativam cada vez mais respostas aéreas interligando massa verde e raiz. Na combinação de solos granulares, existe uma base de saturação, que representa o ímã com carga negativa, que é representada pelo grânulo de Akadama. Os suportes com magro e microporos, que são representados pelas variedades de lavas vulcânicas, esses grãos vão ter macro e microporos que vão armazenar raízes e que farão atividades simbióticas com a ponta das mesmas. As durezas estabelecidas pela mistura também fornecem predicados, tendo em vista que as raízes finas vão se alojar nos grânulos, quebrando os moles, dando propulsão para o rompimento contínuo e bifurcação das raízes capilares, estimulando assim mais pontas de raízes e alimentando o poder tanto de nutrição como fazendo a planta suportar processo de desnutrição controlada. Esse fator é primordial para o não amadurecimento das raízes capilares, que levam 6 meses a 1 ano, dependendo da espécie, para baixarem a atividade hormonal. E o que acontece se o solo não tiver esses predicados? O impulso de vigor e amadurecimento das raízes também está ligado ao solo. Por isso, sem um ambiente correto, castramos o controle por parte do cultivador, tanto no crescimento da planta quanto no tempo de controle em vaso moticome, tendo que por muito se curvar a vasos desproporcionais que causam erros congênitos, que vão se agravando com os anos. E sem perceber, esse processo faz com que o bonsai entre em deformidade assistida. Os solos paliativos, para o ideal desenvolvimento, são usados em certas partes do mundo, como resposta à difícil importação de solos japoneses, e estes foram criados com o objetivo de estabelecer alguns requisitos básicos. Entretanto, em uma análise breve, sabemos que os melhores paliativos são os de fato têm a mesma origem geológica dos solos vulcânicos japoneses. Ao incorporar matéria orgânica que representa a carga negativa, base no solo do bonsai para substituir a Akadama, e estamos em um dilema de saturação se falando em porcentagem. Pois, combinação de grânulos sem as propriedades citadas com matéria orgânica se faz por muito, um menor aproveitamento dos espaços no solo, que fomentam, além de falta de controle, um ambiente propício para o amadurecimento de raízes. Algo que não é interessante para o bonsai, e isso fornece uma resposta imediata a todo o sistema de cultivo. É muito mais difícil se falar em porcentagem granular quando este vai ser auxiliado por matéria orgânica. Para atribuir um ressecamento lento a esse,
pois os espaços contidos nesses grânulos paliativos disponibilizam menos espaços se falando em porosidade, deixando à mercê os espaçamentos da sua combinação em conjunto, e esses espaços dos lados dos grãos são invadidos pela matéria orgânica, saturando e deixando bem menos respiráveis, fazendo o ambiente negativo para as raízes capilares, fomentando o apodrecimento destas. Esse fator, além de propiciar o CTC variável, que é o que muda conforme o pH, são a maior negatividade de substratos paliativos com o objetivo de imitar o ambiente dos ideais. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar a absorção de água de todas as amostras que a gente tem dos ingredientes para substrato. A gente tem pedrisco, quírio, pome, acadama, caco de telha, pome artificial, feita através de pedra, pome artificial de uso doméstico. A gente tem 2 tipos de acadama e um tipo de lava vermelha, tá? Então, o que vai ser feito? A gente vai peneirar, tirar toda a poeira e usar uma granulometria única, que é uma média para todos eles, menos a lava vermelha que a gente não conseguiu. A gente vai separar um peso definido para uma amostra inicial, que vai ser mais ou menos 50 gramas, né? Menos para a pome, porque a pome ela ocupa muito volume em pouco peso. E aí a pome a gente vai fazer uma correção do valor depois. A gente vai peneirar, vai colocar nesses frascos, vai submergir em água durante 1 minuto. Tá? A gente vai, depois de 1 minuto, fazer um teste chamado escorrimento. O que vai acontecer? A gente vai deixar ele por mais 1 minuto nessa peneira para escorrer toda a água que não foi absorvida e que está dentro do frasco. O que vai acontecer? O peso que vai ser apontado nessa diferença é a absorção de água mais a água ligada que fica na interface do grão, a parte externa. Então vocês vão ver que grãos que não tem nenhuma absorção, como o pedrisco, por exemplo, vão dar uma diferença de peso. Por quê? Porque essa interface de água que fica na volta do grão, né, ela vai pesar também na diferença, né? E a gente vai fazer um movimento com a peneira angular assim, para quê? Para a gente não ter nenhum risco de ter acúmulo de água na coluna de água entre os grãos ali. Então vocês vão ver que quando a peneira virar, vai cair bastante água. Essa água é a água colunar dentro da massa de grãos, né? E isso a gente vai explicar, porque o que acontece? Muita gente acha que botar dentro do vaso e fazer a diferença de peso antes e depois de molhar vai te dar absorção de água. E não, ela vai te dar a água que está em volta do grão, a água absorvida e a água retida na coluna. E a gente vai eliminar essa água da coluna fazendo um movimento com a peneira, né, nesse escorrimento, e a gente vai fazer a diferença de peso. E a gente vai comparar depois os percentuais de peso entre cada tipo de grão que a gente utilizou, para a gente poder saber o que. Muita gente fala assim, eu uso isso em substituição àquilo, e isso tem a mesma função daquilo. E nisso a gente já vai ver que por N motivos são diferentes. A dureza do grão, o fato dele quebrar ou não, o fato dele ter capilares nele, o fato dele ser um grão derivado de um material cozido, outro de ser material natural, outro de ser temperado. E aí a gente vai fazer todas essas diferenças, tá? Então, vamos lá para o teste. Bom, então, agora aqui no quadro eu já escrevi os resultados do teste que a gente fez, né, do escorrimento. E aí a gente vai ver, vou até chamar a atenção aqui porque a gente tinha falado antes, que era a questão da interface do grânulo, né, no teste do escorrimento. O que pode dar um erro no teste, né? Que seria o quê? O pedrisco, tá? O pedrisco, se você for verificar aqui o pedrisco, com 50 gramas, ele passou para 53 gramas, né? Depois de ficar na água. Só que o pedrisco não absorve água. Esses 3 gramas que apareceram, tá? Eles são o quê? Eles são
a interface da água em volta do grão. Então, no pedrisco médio, essa interface corresponde a 6% de ganho em peso no pedrisco, entenderam? Então, se eu fosse considerar o pedrisco como o meu zero, eu teria que descontar 6% de todos os resultados. Então, se você quiser ter um resultado, claro, esse teste ele é um teste assim, usando uma metodologia que já existe, mas a gente não teve repetições suficientes e nem análise de desvio matemático, de desvio padrão, nem níveis de confiança suficiente para poder dizer que isso daqui é definitivo e é o resultado que todo mundo vai encontrar. Então, se você fizer com grãos diferentes, com peneiras diferentes, com balanças diferentes, temperaturas diferentes, tudo diferente, provavelmente você vai encontrar. Mas a nossa proposta aqui era o quê? Fazer pelo menos algum teste para ver se tinha alguma diferença realmente que a gente pudesse dizer, nossa, é uma diferença significativa. E a gente já conseguiu, né? A gente conseguiu, por exemplo, de 6% para 133%. Então você não tem como ignorar essa absorção de água de 133% sobre 6 e dizer que esse teste é um teste que não faz diferença. No parâmetro que a gente utilizou, né, deu uma diferença significativa que a gente está levando aqui para vocês conhecerem. Então, ó, a Akadama Soft, que é a Akadama mais mole, né, que a gente tinha a amostra aqui, ela passou de 50 gramas para 70 gramas, ela teve um incremento de 40% de peso. A Akadama, que é a Akadama Hard, a mais dura, né, que a gente tinha aqui a amostra também, ela passou de 50 para 72, um incremento de 44% em peso, muito próximo da Akadama Soft. Então, assim, o que a gente pode tirar fora quando a gente for fazer uma análise de que, qual Akadama que eu vou usar, a dura ou a mole? A gente pode ver que praticamente em termos de absorção de água, as duas são iguais. Então, claro, tem o preço diferente, tem a dureza diferente, a durabilidade diferente, e aí a gente vai avaliar nesses termos, não em relação à absorção de água, porque sendo a mole ou sendo a dura, elas duas exercem a mesma função de absorção de água e provavelmente de manutenção da umidade do substrato, retenção de nutrientes e liberação de nutrientes também. O Kiryu, né, que é utilizado também no substrato japonês, ele passou de 50% para 64%, um incremento de peso de 28%, ou seja, o Kiryu absorve quase 30% do seu peso em água, né? O pedrisco a gente já falou, 6%, que é a interface. O caco de telha, que foi o que deu uma diferença aqui, que é a grande discussão no Brasil, se o caco de telha absorve ou não água, ele deu uma diferença de 18%, né? E a gente tem que lembrar o quê? Que o caco de telha tem uma superfície menos homogênea do que um pedrisco. Então talvez até a interface de água em volta do caco de telha seja maior, né, por causa da irregularidade da superfície, e a gente tem a impressão de que o caco de telha realmente absorve 18%. Se eu for nesse teste aqui desconsiderar o pedrisco, os 6%, o caco já caiu de 18 para 12%. E se eu for considerar que não tem uma absorção profunda, que é só uma absorção meramente superficial por causa dessas irregularidades, eu posso ter menos ainda de 12%, né? Então, caco de telha absorve água quando comparado com a Akadama? Não. Quando comparado com o Kiryu? Metade. Quando comparado com a Pome? Não. Então, a gente já pode excluir aí o caco de telha como um substitutivo com a mesma finalidade de uso de absorção de água, de nutrientes, que é a Akadama. Porque ele não quebra, ele não absorve água, ele não absorve nutrientes. O que ele faz é um biofilme, né, em volta, e ele tem essa questão da película em volta de água, né? O Qualitar, pior ainda do que o caco de telha, muito próximo do pedrisco, né? No nosso cálculo também deu 6%. Então o Qualitar, ele também é praticamente em níveis, em termos de absorção de água, né, e de formação de superfície, né, de biofilme ou de água, na verdade, né, não necessariamente biofilme, ele tem as mesmas funções. Aí o que a gente vai diferenciar o Qualitar do pedrisco? É a questão da troca catiônica, se existe ou não no Qualitar, né, qual a capacidade de troca catiônica e o benefício que ele traz para o substrato em relação a isso. Porque em relação à absorção de água, não existe. Em relação à absorção de nutrientes, também não vai existir. E ele também é um grão muito duro, ou seja, ele não quebra. Então, o Qualitar,
é erradamente denominado como acadama brasileira, porque ele não tem a absorção da acadama, não tem a porosidade da acadama, não tem o potencial de quebra da acadama, ele é simplesmente um grão com a mesma finalidade do pedrisco, né? Talvez um pouco melhor se você for levar em consideração a questão de troca de cátions dele. A pome natural teve uma absorção de 80%, passando de 15 para 27 gramas, ou seja, a pome é muito importante. E aí daí você vê na questão da pome, por que se usa tanto a pome quando você tem Yamadori ou quando você tem a questão de recuperar uma planta? Porque com 80% de absorção de água, ela absorve muita água, muito nutriente e ela permite um crescimento muito rápido de raízes, né? Então, a pome, para quem quer recuperar uma planta, ela é muito utilizada, né? Ela também é utilizada em viveiros, onde você tem uma rega baixa, então você usa matéria orgânica com pome para facilitar a drenagem e manter a umidade. Então, o que a gente está vendo? A pome natural aqui, que todo mundo às vezes fala, a pome é desnecessária. A pome, ela quebra menos do que o acadama, mas em relação à manutenção de umidade, ela é muito mais importante do que o acadama. Então, se eu tivesse hoje que escolher entre Qualitá, pome, acadama, eu com certeza escolheria acadama e pome. E o Qualitá, para mim, ficaria como um preenchimento de peso para poder fazer uma drenagem mais facilitada, né? A pome artificial, que muita gente já discutiu e tal, porque dá um trabalho realmente quebrar e peneirar e tem um rendimento muito baixo na produção, ela surpreendeu aqui no teste, né? Porque todo mundo achando que a pome seria, por ser artificial, menos porosa e menos efetiva do que a pome natural, ela deu 133% de ganho de peso. Ela passou de 15 para 35 gramas. Então a pome artificial, em termos de absorção de água e de nutrientes, ela é muito superior até à pome natural, né? Então, e claro, a acadama como a pome natural também. O que é importante você saber? A origem da pome artificial, a questão do pH dela e o potencial de troca de cátions dela, que são informações que talvez ainda nem existam, ninguém fez pesquisa disso. A gente tem que depois ver com quem testou os resultados que obteve e se o resultado é homogêneo, porque a gente não sabe exatamente o processo de fabricação de pome comercial, como é feito, as amostras, porque é um produto para uso externo, né, e pele, então a gente não tem como garantir nada. E a lava vermelha, né, que a gente usou o grânulo maior, teve 16% de ganho de peso, ou seja, até mesmo no grânulo maior, onde a gente teria, por ser um grânulo maior proporcional ao volume, né, de 50 gramas do teste, uma superfície menor do que o Qualitá e o pedrisco, mesmo assim a lava ainda absorveu quase o dobro, né, mais que o dobro até, do que o Qualitá e o pedrisco. Então, até em questão de absorção de água, a lava ainda é melhor do que o Qualitá e o pedrisco. E aí a gente tem as outras propriedades da lava também, que seria a troca de cátions e fornecimento de microelementos, ok? Conforme falamos anteriormente neste vídeo, o tamanho da partícula influencia diretamente no volume de água que fica retida na coluna do substrato. Partículas de maior tamanho criam espaços com maior diâmetro entre elas. Isso faz com que a força de adesão seja menor que a força da gravidade, que também age sobre o volume de água na coluna e que causará seu escorrimento. Pelo efeito de adesão, quanto menor o diâmetro do canal, maior o volume de água que ficará retido, até o ponto que teremos o efeito de capilaridade, que agirá tanto verticalmente quanto horizontalmente, redistribuindo a água dentro do vaso. Assim, quando usamos partículas com pequeno tamanho e com baixa absorção de água, a única água disponível é a água colunar e seu excesso pode causar áreas de anaerobiose, quando a água fica por muito tempo parada, impedindo o acesso do ar até as raízes, o que pode causar regiões de apodrecimento na raiz. Na imagem 1, podemos ver o baixo volume de água no canudo de 4 mm, com a gravidade formando inclusive um menisco na coluna. Na imagem 2, podemos ver um volume intermediário de água no canudo de 3 mm, com um menisco mais discreto. Finalmente, na imagem 3, vemos um volume maior de água no canudo de 2 mm, e sem a gravidade causar o aparecimento do menisco.
Lembrando que se tratam de volumes proporcionais à área dos espaços deixados pelas partículas do substrato.